Olá, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoas, vamos continuar a leitura da Bíblia. Agora falta pouco, 100 páginas. E vamos hoje entrar na Epístola de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Então vamos lá. Introdução. Saudações aos fiéis de Roma, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, o qual Evangelho tinha ele antes prometido pelos seus profetas nas santas escrituras sobre seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que lhe foi feito da linhagem de Davi, segundo a carne, que foi predestinado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, pelo qual havemos recebido a graça e apostolado para que se obedeça à fé em todas as gentes do seu nome, entre os quais também vós sois chamado de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados santos, graça vos seja dada e paz da parte de Deus nosso Pai. A gente vai até então onde a bateria der. Exórdio. Primeiramente, dou na verdade graças ao meu Deus por Jesus Cristo na consideração de todos vós, porque em todo o mundo é divulgada a vossa fé. Porque Deus é quem sirve o meu espírito no evangelho do seu Filho, mas é testemunha que incessantemente faço menção de vós sempre nas minhas orações, rogando-lhe que me abra, enfim, na alguma ocasião, de qualquer modo, algum caminho favorável, sendo esta a vontade dele, Deus para ir a vós, porque vos desejo ver, para vos comunicar alguma graça espiritual com que sejais confirmados, isto é, para que me consolar juntamente convosco por aquela vossa e minha fé que uns e outros professamos. Mas não quero que vós, irmãos, ignoreis isso, que muitas vezes tenho proposto ir ver-vos, e tenho sido impedido até agora para lograr também algum fruto entre vós, como ainda entre outras nações. Eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Assim, quanto é em mim, estou pronto para vos anunciar também o Evangelho, a vós que viveis em Roma. Tema da Epístola. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porquanto a virtude de Deus é para dar a salvação a todo o que crê, ao judeu primeiro e ao grego, porque a justiça de Deus se descobre nele de fé em fé, como está escrito. O justo, porém, vive da fé. Todos os homens são pecadores, necessidade do Evangelho para a salvação, porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e a injustiça daqueles homens que retêm na injustiça a verdade de Deus. Porque o que se pode conhecer de Deus lhe é manifesto a eles, porque Deus lhe o manifestou. Na verdade, as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis depois da criação do mundo pela consideração das obras que foram feitas, e assim também o seu poder eterno, sua divindade, de tal sorte que são eles inexcusáveis. Porquanto, depois de terem reconhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus ou deram graças, antes se desvaneceram dos seus pensamentos e se obscureceu o seu coração insensato, porque atribuindo-se o nome de sábios, se tornaram estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de figura de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e serpentes. Castigo dos gentios, pelo que os entregou aos desejos dos seus corações a imundícia, de todo o que desonraram seus corpos em si mesmos, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito a todos os séculos. Amém. Por isso entregou Deus às paixões de ignomínia, porque as suas mulheres mudaram o natural uso em outro uso, que é contra a natureza. E assim mesmo também os homens, deixado o natural uso das mulheres, arderam nos desejos mutuamente,
tendo homens com homens a torpeza e recebendo em si mesmos a paga que era devida ao seu pecado. E assim como eles não deram provas de que tivessem o conhecimento de Deus, assim os entregou Deus a um sentimento depravado, para que fizessem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, de malícia, de desonestidade, de avareza, de maldade, cheios de invejas, de homicídios e contendas, de engano, malignidade e mexeriqueiros, murmuradores aborrecidos de Deus, contumeliosos, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes a seus pais, incipientes, imodestos, sem benevolência, sem palavra e sem misericórdia, os quais, tendo conhecido a justiça de Deus, não compreenderam os que fazem semelhantes coisas que os são dignos de morte, não somente o que essas coisas fazem, senão também os que consentem que as fazem. Também os judeus serão julgados por suas obras. Ainda bem que a gente está aqui só para ler, né? A interpretação fica por conta de cada um. Capítulo 2. Pelo que és inexcusável, tu, ó homem, qualquer que julgas, porque no mesmo em que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque fazes essas mesmas coisas que julgas, porque nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julga aqueles que fazem tais coisas e executa as mesmas, entendes que escaparás do juízo de Deus? Acaso despreza tuas riquezas da bondade, paciência e longanimidade? Ignoras que a benignidade de Deus te convida à penitência, mas pela tua dureza e coração impenitente entesouras para ti ira no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que há de retribuir a cada um segundo as suas obras, com a vida eterna, por certo, aos que perseverando em fazer obras boas buscam glória e honra e imortalidade, mas com ira e indignação aos que são de contenda e que não se rendem à verdade, mas que obedecem à injustiça. Eu vou voltar aqui porque essa é a parte realmente. Mas pela tua natureza e coração impenitente, entesouras para ti ira no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que há de retribuir a cada um segundo as suas obras. Com a vida eterna, por certo, aos que perseverando em fazer obras boas, buscam glória e honra e imortalidade. Mas com ira e indignação aos que são de contenda e que não se rendem à verdade, mas obedecem à injustiça. A tribulação e a angústia virá sobre toda a alma do homem que obra mal, do judeu primeiramente e do grego, mas a glória e a honra e a paz será dada a todo obrador do bem, ao judeu primeiramente e ao grego, porque não há para Deus acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E quantos com lei pecaram, por lei serão julgados. Porque não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que fazem o que manda a lei serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, esses tais, não tendo semelhante lei, a si mesmos servem de lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, dando testemunho a eles da sua mesma consciência, e os pensamentos de dentro, que umas vezes os acusam e outras defendem, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar as coisas ocultas dos homens por Jesus Cristo. Mas se tu, que tens o sobrenome de judeu, e repousas sobre a lei e te glorias em Deus, sabes a tua vontade e distingues o que é mais proveitoso, instruído pela lei. Tu mesmo, que presumes ser o guia dos cegos, farol daqueles que estão em trevas, o doutor dos ignorantes, mestres das crianças, que tens a regra da ciência e da verdade na lei, tu, pois que a outro ensinas, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que se não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não deve cometer adultério, cometes. Tu que abomina os ídolos, sacrilegiamente os adora. Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque o nome de Deus por vós é blasfemado entre as gentes, assim como está escrito. A circuncisão, na verdade, aproveita se guardares a lei, mas se fores transgressor da lei, a tua circuncisão se converteu em prepúcio. Pois se o incircunciso guardar os preceitos da lei, não é verdade que o seu prepúcio será reputado como circuncisão?
E se o naturalmente é incircunciso, cumpre de todo o ponto da lei, te julgará ele a ti, que com a letra e com a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é manifestante, nem é circuncisão a que faz exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão do coração é no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não vem dos homens, senão de Deus. Os judeus culpados ante o tribunal de Deus. Capítulo 3. Que tem, pois, demais o judeu? Ou que utilidade é da circuncisão? Muita vantagem logra em todas as maneiras, principalmente porque lhes foram, por certo, confiados oráculos de Deus. Que será, pois, algum deles que não creram? Porventura, sua incredulidade destruirá a fidelidade de Deus? Não, por certo, porque Deus é veraz, e todo homem mentiroso, segundo está escrito. Para que sejas reconhecido por fiel nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Se a nossa injustiça, porém, faz brilhar a justiça de Deus, o que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Como homem falo, não por certo. De outra maneira, como julgará Deus a este mundo? Porque se a verdade de Deus pela minha mentira cresceu para a glória sua, por que sou eu ainda assim julgado como pecador? E não, como somos murmurados e alguns dizem que nós dizemos, que façamos males para que venham bens, a condenação dos quais é justa. Que dizemos, pois? Logramos alguma vantagem sobre eles? De nenhuma sorte, porque já temos provado que judeus e gentios estão todos debaixo do pecado. Assim como está escrito, não há, pois, nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há nem sequer um. Onde eu tava? Não há quem entenda, não há quem... Peraí. Não há, pois, nenhum justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas fizeram inúteis, não há quem faça bem, não há sequer um. A garganta deles é um sepulcro aberto, com as suas línguas fabricaram enganos. Um veneno de áspide se encobre debaixo dos lábios deles, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os pés deles são velozes para derramar sangue. A dor e a infelicidade se acham no caminho deles, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos deles. Sabemos, pois, que quanto a lei diz, aqueles debaixo da lei estão, e diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo fique sujeito a Deus. Porque pelas obras da lei não será justificado nenhum homem diante dele, porque pela lei só vem o conhecimento do pecado. 2. A justiça de Deus dá a vida a todos os homens, o meio de conseguir-se a salvação. Mas agora, se a lei tem manifestado a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas, e a justiça de Deus é infundida pela fé de Jesus Cristo, em todos e sobre todos os que creem nele, porque não há nisso distinção alguma, porque todos pecaram e ficaram privados da glória de Deus, tendo sido justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que tem em Jesus Cristo, ao qual propôs Deus para ser vítima de propiciação pela fé no seu sangue, a fim de manifestar a sua justiça pela remissão dos delitos passados, na paciência de Deus para a demonstração da sua justiça neste tempo, a fim de que ele seja achado justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. O ofício da fé. Onde está logo o motivo que te gloriares? Todo ele foi excluído? Por que lei? Perdão, eu vou voltar a essa parte. Onde está logo o motivo de te gloriares? Todo ele foi excluído. Por que lei? Pela das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porventura Deus só é dos judeus? Não. Ele é também dos gentios? Sim, por certo, ele o é também dos gentios, porque na verdade não há senão um Deus que justifica pela fé os circuncidados e que também pela fé justificam-se incircuncidados. Logo, destruímos nós a lei pela fé? De nenhuma sorte, antes estabelecemos a mesma lei. Segundo o testemunho da Escritura, Abraão foi justificado pela fé. Capítulo 4. Que vantagem diremos, pois,
ter achado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz, pois, a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado à justiça. E ao que trabalha, não se lhe imputa salário como favor, mas como dívida. Mas ao que não obra, e crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada à justiça, segundo o decreto da graça de Deus. Como também Davi declara a bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui a justiça sem obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados têm sido cobertos. Bem-aventurados o varão, a quem o Senhor não imputou o pecado. Ora, esta bem-aventurança está somente na circuncisão ou também no prepúcio? Porquanto dizemos que a fé foi imputada a Abraão a justiça. Como lhe foi ela, pois, imputada? Depois da circuncisão ou antes? Não foi depois da circuncisão, mas sim antes. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça que tinha adquirido pela fé, quando incircunciso, a fim de que fosse pai de todos os crentes incircuncidados. Crentes incircuncisos, a fim de que também a eles lhes seja imputada a justiça, e seja pai da circuncisão, não somente aqueles que são circuncidados, senão também as que seguem as pisadas da fé, que teve o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. É um trava-língua do cara. Porque a promessa a Abraão ou a sua posteridade de que seria herdeiro do mundo não foi pela lei, mas pela justiça da fé. Porque se os da lei aos que são os herdeiros, fica aniquilada a fé, sem valor a promessa. Porque a lei provoca cólera, porquanto onde não há lei, não há transgressão. Em consequência do que pela fé é e que são os herdeiros, a fim de que por graça a promessa seja firme a toda a sua posteridade, não somente ao que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós, como está escrito: eu, pois, te constituí pai de muitas gentes, diante de Deus, a quem havia crido, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como as que são. Ele creu em esperança, contra a esperança, que seria pai de muitas gentes, segundo o que lhe havia dito: assim será a sua descendência, e não franqueou na fé, nem considerou seu próprio corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos. Nem que a virtude de conceber se achava extinta em Sara. Não hesitou ainda com a mais leve desconfiança na promessa de Deus, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus, tendo por muito certo que também é poderoso para cumprir tudo quanto prometeu. Por isso, lhe foi também imputado a justiça. E não está escrito somente por ele que lhe foi imputado a justiça, mas também por nós, a quem será imputado, se crermos naquele que ressurgiu dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Vitalidade da justificação cristã. Capítulo 5. Justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória dos filhos de Deus. E não somente nessa esperança, mas também nas atribuições nos gloriamos. Sabemos que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A que fim, pois, quando nós ainda estávamos enfermos, morreu Cristo no tempo prescrito por uns ímpios? Porque apenas há quem morra por um justo, ainda que algum se atreva talvez a morrer por um bom. Mas Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores em seu tempo, morreu Cristo por nós. Pois muito mais agora que somos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele mesmo. Porque se segundo nós, inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte pelo seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só fomos reconciliados, mas também nos gloriamos. E não só fomos reconciliados, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido a reconciliação. 3. Morte em Adão e vida em Cristo. Adão, figura de Cristo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado neste mundo e pelo pecado a morte, assim passou também a Carã, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas não era imputado o pecado quando não havia lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, ainda sobre aqueles que não pecaram por uma transgressão semelhante à de Adão, o qual é a figura do que havia de vir.
Mas não é assim o dom como o pecado, porque se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como o pecado por um. Porque o juízo, na verdade, se originou de um pecado para condenação, mas a graça procedeu de muitos delitos para justificação. Porque se pelo pecado de um reinou a morte por um só homem, muito mais reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça, em dom e da justiça. Pois assim como pelo pecado de um só incorreram todos os homens na condenação, assim também pela justiça de um só recebem todos os homens a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem foram muitos feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos se tomarão justos. E sobreveio a lei que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, assim reine também a graça pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. União a Cristo pelo batismo. Capítulo 6. Que diremos, pois, permanecendo no pecado para que abunde a graça? Deus nos livre, porque uma vez que ficamos mortos ao pecado, como viveremos ainda nele? Vós não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque nós fomos sepultados com ele para morrer ao pecado pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque nós fomos plantados juntamente com ele à semelhança de sua morte. Seloemos também igualmente na conformidade da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com ele para que seja destruído o corpo do pecado e não sirvamos jamais ao pecado. Porque o que é morto, justificado está do pecado. E somos mortos com Cristo. Cremos que juntamente viveremos também com Cristo, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá sobre ele mais domínio. Porque enquanto a ele morrer pelo pecado, ele morreu uma só vez, mas enquanto vive para Deus. Assim também vós considerai-vos que estáis certamente mortos ao pecado, porém vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Liberação do pecado. Não reine, pois, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais aos seus apetites. Nem tampouco ofereçais os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitados dos mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado vos não dominará, pois já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Deus tal não permita. Não sabeis que seja qual for, ou a quem vos ofereceis por servos para lhe obedecer. Ficais servos do mesmo a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que fostes servos do pecado e haveis obedecido o coração àquela forma de doutrina que têm sido entregues e libertados do pecado, haveis sido feitos servos da justiça. Humanamente falo, atendendo a fraqueza da vossa carne, que assim como para a maldade oferecestes os vossos membros para que servissem à imundícia e à iniquidade, assim para a santificação oferecei agora os vossos membros para que sirvam à justiça. Porque quando éreis escravos do pecado, fostes livres da justiça. Que fruto, pois, tiveste então naquelas coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora que estáis livre do pecado e que haveis sido feitos servos de Deus, tende o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Porque o etipêndio do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida perdurável em nosso Senhor Jesus Cristo. A nova lei. Cristo, capítulo 7. Pessoal, eu vou ser pega de surpresa, a gente vai fazer o vídeo um pouquinho mais curto hoje, talvez mais tarde eu volte e continue a gravação, a gente continue
o outro vídeo a partir do capítulo 7 da Epístola de São Paulo aos Romanos. Porque eu tô com 12% de bateria e eu acredito que vai começar a travar. E como eu tô num aplicativo novo de gravação, eu não sei como que vai ser. Então, é isso. Um beijo!